Boa noite a todos. Hoje os equipamentos não querem colaborar, mas vamos ver se agora vai. Agora vai. Hoje a nossa live ela não será muito longa. Nós temos aqui alguns tópicos apenas. Vamos ver a síndrome respiratória aguda, algumas estimativas futuras e vamos dar uma olhada nos outros países, inclusive aqueles que são tidos como exemplos. E eles têm se mostrado que não são assim grandes exemplos, não, né? Hoje os dados surpreenderam, então aquela previsão inicial que havíamos feito, né, há uns 10 dias, quase 2 semanas, de que a semana passada estaríamos trilhando os 1.000 mortos por dia e nesta 1.200. A da semana passada foi menor, mas a desta parece que vai trilhar os 1.200. Vamos seguindo aqui o vídeo. Eu acho que nós iremos vendo os números conforme formos apresentando aqui. Bom, ontem eu havia comentado que existem doenças não identificadas, né, chamada síndrome respiratória aguda, em que aumentou, ó, como eu peguei esse gráfico aqui do Brasil, do Ministério da Saúde. Ele, infelizmente, não dá, sumiram com o número de mortos, acho que para não assustar tanta gente. E, opa, eu fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Perfeito. Assim eu posso ir acompanhando se alguém escreveu alguma coisa. Um beijão para meu amor querida, que está acompanhando aqui. Muito bem. Como aqui a gente pode ver, ó, no ano passado, e se nós pegarmos os gráficos dos outros países, nós teremos não só 2019, como 18, 17, 16, todos estes anos, essa síndrome aguda grave, ela esteve, que não tem assim, uma determinação, não é determinada qual é o agente, ela sempre foi um número muito baixo, ó, como, por exemplo, esse daqui, ó. Em 2019, ela esteve em 1.123. Não sei se vocês conseguem ver. Se não conseguir, eu estou falando. E neste ano, nesta 13ª semana aqui, nós tivemos a 13ª semana do ano, que fique claro, e não da síndrome, né? Porque nós ainda estamos, acho que na 11ª, né, semana. Ou não, 10ª, estamos entrando. Bom, veremos já já. E já tivemos, ó, 12.260 mortos. Olha o tamanho aqui, ó. E como nós vamos ver na tabela seguinte, que está depois disso daqui, apesar de que isso daqui já vai dar uma ideia. Ó, o SARS, eu peguei aqui da 17ª semana, que é esse daqui. A gente vê, ó, que o SARS, ele é esse azul aqui, ó, grande. Vocês veem, ó, que antes de começar a Covid, não existia, mas tá certo que também aqui como o Brasil o inverno começa agora, né? Então seria normal, como nós veremos aqui, ó, cadê a influenza? Nem dá para vocês verem, né? Mas aqui, ó, por exemplo, a influenza A e B, esse verdinho aqui, ó, mal dá para ver, né? Deixa eu ver como é que vocês estão vendo. Dá para ver sim, mas é bem pequenininho, né? Opa. Vamos dar uma acertada aqui. Eu não estou vendo como vocês veem, mas tudo bem. Dá para perceber aqui que vocês conseguem ver.
E o laranja, que é o amarelo ouro, né? Ele está em investigação. E a gente vê aqui, ó, semanas anteriores, ó, pelo jeito deu inconclusivo. Não é SARS, provavelmente seja SARS, mas não foi detectado. Como a gente sabe, esses detectores, estes traçadores, né, químicos, eles não são eficientes. Então, eles têm um erro aí que, nesse caso aqui, ele é um erro muito grande. Isso é ruim para as autoridades poderem combater a doença, né? Ó, para que a gente veja que até a décima, aliás, desculpa, até a sétima semana deste ano, não tínhamos nenhum Covid no Brasil, já tínhamos alguma influenza, alguns outros vírus respiratórios, alguns outros aqui, ó, não especificados, 40, 30, né? Um pouquinho de investigação e um total aqui não muito grande, ó. A partir da oitava semana, quando entra o coronavírus no Brasil, olha o salto que dá. Então, nós começamos aqui na oitava semana com 5 casos, depois passa para 8, mortes, desculpem, essa daqui é a tabela de mortes, né? Só confirmando, é isso mesmo, eu não escrevi aqui, mas é isso mesmo. Então, nós tivemos 5 mortos naquela primeira semana, que foi 4 de São Paulo e um do Rio, né, se não me falha a memória. Ontem nós vimos isso. Depois passou para 8, olha o salto que dá 60, olha o outro salto, 253. Olha esse, ó, é semanal aqui, hein? Olha esse outro salto, quase 800, quase 1.300, quase 1.800. O não especificado, ó, ele também continua subindo, ó. 68, depois ele salta, ele dobra, né, 121, 343, ó, 900, mais do que aqui, ó. Ele ainda continua maior aqui, ó, 1.420, e aí ele começa a perder, de fato, os métodos para detectar o Covid melhoram, provavelmente seja isso. E a gente vê aqui nas últimas semanas, ó, nós estamos na 21ª semana, então, olha, a gente vê aqui, ó, na 15ª, 2.200, depois 2.900, 3.200, 2.900, 1.700. Aqui há uma queda, né? Mas nós temos que levar em conta que isso daqui tem aqui os que estão em investigação, né? Então não são números fechados, ó. Aqui que já é a 15ª, ó, só sobrou 219. Em compensação, ó, o não especificado também está diminuindo. Talvez seja pela própria característica dos novos testes, né? Aqui ainda eu não estudei muito bem esses números. Aqui são números oficiais. Nós não precisamos entender melhor o que esses números podem significar. Vai ficar para o futuro. E falando em futuro, nós temos aqui algumas estimativas. Na semana passada eu fiz algumas estimativas e quem entrou no meu Facebook viu que eu repostei estas estimativas. Eu fiz algumas alterações naquela base inicial. Eu retornei o ponto inicial que eu tinha feito para aquilo lá, eu retornei alguns dias para pegar um dia melhor de projeção, uma sexta-feira ou um sábado, acho que foi uma sexta-feira, se não me falha a memória. E acrescentei também 20 dias. O que significa esses números aqui mesmo? 20, 19. É o número de dias que demora para dobrar o número de mortos, no caso. Então, aqui eu fiz aqui uma curva para 20 dias, ou seja, ela é mais suave. Essa aqui não existia. O 19 dias, que já existia. O 18 dias, que era quando nós acreditávamos que estivéssemos seguindo atualmente a curva.
E embora eu acreditasse que com o tempo ela vai amenizando, né? Mas eu, por desencargo de consciência, como a última medida que tinha quando foi feito isso daqui era 13 dias, né, que dobrou o caso no Brasil em 13 dias, então eu fiz aqui, comecei em 16 dias. Na verdade, tinha 15, 14 e 15, mas aí eu eliminei esses dois porque nós estava claramente que nós não seríamos tão ruim, estaríamos tão mal. Mas mesmo assim é mal. A previsão, segundo aquela estimativa que eu tinha feito há 2 semanas atrás, praticamente, né, para amanhã, hoje de manhã, olha que coisa interessante. Quando eu revisto daqui na hora do almoço, eu falei, acho que eu vou errar, acho que essas estimativas minhas vão furar, né, não estarão muito boas. Mas com a divulgação dos dados de hoje, infelizmente, você vê, olha, para amanhã eu estava prevendo aqui, ó, na curva mais suave, 34 mil, depois 35 mil, 36, 37 e 38 mil. Aparentemente, amanhã nós vamos passar dos 34. O quanto vamos aguardar. Agora, o ruim é que para o dia 19, né, de junho, as estimativas, se continuar, provavelmente eu vou ter que fazer agora 22, 24, 26 dias aqui, porque deve amenizar. Mas se não amenizar, continuar em 20 dias, ó a coisa, ó, nós teremos no dia 19 55 mil mortos. Se cair nos 19 dias, vai dar 58 mil, e se continuar aqui estávamos prevendo, vai ser 61.400. Mas provavelmente não. E as outras duas que são mais duros, né, são números mais difíceis, 66 mil e 70 mil. Esperemos que não seja isso. Muito bem. Aqui estão aqueles números lá. A minha planilha, aliás, a planilha é minha, né? Eu estou pegando os dados todos os dias e estou alimentando essa planilha. Eu já mostrei para vocês, também já postei no Facebook ela completa. E eu vou extraindo dela essas análises e esses gráficos. Aqui eu fiz para fazer as projeções, né? Eu coloco até o 67º dia. Antigamente ia até, acho que dia 24, né, 25. Aí eu recuei alguns dias para poder comparar, né, para ter números com a realidade e poder comparar. Naquela época estava dando aí 18 dias, né? Mas hoje, ó, nós vemos que está ficando para trás, né? Os números, aliás, aqui, né? Então, aliás, esses números aqui estão se mostrando pessimistas. Então, provavelmente nós já estamos aqui, ó, na curva do 19 dias, né, para dobrar. E os dados de hoje, ó, 33.780, 33.755 é a previsão. Para amanhã é 35.004. Como os erros de registro, eles são muito grandes, né? O que torna extremamente difícil fazer qualquer tipo de previsão, de estimativa, né? Então a gente tem que ir vendo dia a dia para ver como é que se encaixa. Por enquanto, ainda os 18 dias está uma estimativa, né? O 18 ou 19, talvez. E quem sabe para a semana que vem já mude para 20 dias, ou seja, está amenizando. Tomara. Isso é o que eu queria mostrar aqui. Então vamos ver agora a situação do mundo e de alguns países. Essa situação do mundo, nós começamos lá a contagem em 22 de, de fevereiro, isso daqui são casos, mas eu quero focar na morte. Então nós começamos aqui com um pouquinho de morte.
E vamos crescendo, crescendo, crescendo. Bom, até atingir aqui, ó, quando foi o pico, no dia 17 de abril, com 8.400 mortos. 8.429 mortos. A partir daí, ó, está caindo. A gente vê aqui, né, tem essas variações também, ó, você vê que o problema não é só Brasil, né? E o dado de ontem, ontem não, é de 3 de junho, ontem, quase 5.000 mortos, 4.928, né? Aí nós podemos ver aqui o sumário do mundo. Tem aqui os casos, né? Que eu já nem levo em conta, porque não se testa tudo. E as mortes, ela é um dado mais sólido, né? Não é um dado também extremamente correto, mas enfim, 390 mil pessoas mortas até ontem. Provavelmente é muito mais. Os recuperados, para deixar alegre aí a turma que quer ver os quantos falaram. Bom, se ela tá, se 80% nem tem sintomas, é um número inútil, né? E se dos que são confirmados, metade vai para UTI, então é metade dos que são diagnosticados, né? Com a doença, sintomáticos, né? Os sintomáticos. E se metade dos que vão para a UTI morrem, que dá uns 5% mais ou menos, né? Então, você sabe que 95% sobreviveu. Não é. Isso é um dado que não me interessa, né? Eu estou interessado mais em saber quantos morrem, porque nós ficamos preocupados com a mortalidade, não a letalidade da doença. E não, enfim, vamos começar a ver alguns países aqui. Eu comecei pelo Brasil, né? Claro. Então, nós temos esse número mágico aí dos casos e as mortes. Aqui, como vocês podem ver, vai aqui seguindo uma exponencial, né? Algumas pessoas gostam de ver na escala logarítmica, né? A escala logarítmica é o quê? Esse pedaço vai de 1 a 10, com a mesma distância, ó, vai 10 vezes. 10 a 100 e a outra 10 vezes. Ou seja, de 100 a 1000. Quem não tem, assim, muita habilidade, né, não é uma pessoa que lida com matemática o tempo todo, olhar isso daqui é meio complicado, né? Então é melhor olhar na linear. A linear, a pessoa é de 1 a 10, de 10 a 20, 30, ou seja, cada pedacinho aqui tem o mesmo tamanho, né? Vale o mesmo, tem o mesmo peso. A logaritma ela é muito interessante quando você quer ver aqui o início, né? Você está comparando vários países, então eu quero saber como é que eles começaram. Então a logarítmica ela revela esse dado, né? Se você olha aqui quando já está em 30 mil, o 100, 200, o 50, você nem enxerga aqui mais, né? Então, o logaritmo nessa hora ele é útil. Ou então você faz um corte, né? Eu prefiro dividir os meus gráficos em duas partes, né? No início, até tantos dias, e depois um mais genérico assim. Então, o último dado que nós temos aqui esse site aqui, o Worldmeter, né? Ele é de ontem, 32.500, né? Então, a gente pode ver aqui no comecinho dele o resumo, né? 583, quase 584 mil, 32.500. Hoje é 32 mil e eu coloquei aqui, né? 32.781.
Aliás, 33.781. Lamentavelmente. Vamos para o próximo país, ó. O Japão, que foi visto como exemplo. E realmente, né, se você pensar, ó, a escala aqui é 50 mortes por dia. E o máximo que eles tiveram aqui foi em maio, né, dia 4 de maio, 49, nem 50. Então, assim, e lá eles realmente, a quarentena deles foi muito localizada e muito, poucos dias, né, comparado. Eles lá têm um rigor, né, todo mundo usa máscara, não fica, ninguém se abraça, etc. Vamos ver o total, vai lá para o início, 900 mortos, 17, quase 17 mil casos. A Suécia, eita danada, a famosa Suécia que não fez, né? Não fez e se deu mal do mesmo jeito. Ou talvez até pior, né? O tempo vai nos mostrar. Mas nós vemos, ó, que ela teve aqui um pico, chegou a 185 mortes no dia 21 de abril, e estão diminuindo, né? Ontem o dado foi 74 mortes. É bastante, né? Se você olhar a China, né, para ela zerar, ela demorou 2 meses, né? E fazendo lockdown, né? Lockdown. Assim, volta. Vamos ver aqui o total. O total, nós temos aqui 40.800 casos, né? 4.542 mortos. É um número, mas vai continuar morrendo gente, né? Como a gente observou lá naquela curva. Aqui nós temos a Coreia. Vamos ver aqui o número de mortos. Aparentemente ainda não parou, né? Vamos ver aqui no diário. Eles tiveram aqui um máximo de 9 mortes. Lá teve lockdown também, né? Lá não teve lockdown, muita gente fala aí, mas teve sim. A gente viu a Globo News, né, entrevistando brasileiros que moram lá. Então, lá foi meio complicado também, né? E lá ninguém podia sair, não tem essa liberdade que nós temos. Não. Mas está morrendo gente, ó. Ainda quase todo dia morre um aí. Mas lá também é a mesma coisa, né? Todo mundo usa máscara, mantém distância, os metrôs não são lotados, os ônibus não são lotados. A escola parece-me que é um problema, eu preciso ver se eu consigo levantar dados, como é que eles estão fazendo. Eu acho que não voltou a aula ainda. A última informação que eu tinha é que não. Pode ser que tenha mudado alguma coisa. A França parece que está voltando à aula, né? Eu vi hoje numa entrevista, acho que do Jornal da Tarde da Globo, mas é de uma maneira estranha, né? Você tem que ter uma distância e não cabe todo mundo. Quer dizer, nós precisaremos de salas gigantescas para manter uma distância realmente e lá eles estão com 20% só das pessoas, né, dos alunos. Então, quer dizer, na semana o aluno vai uma vez no dia, na semana, uma vez só na semana. O resto fica em casa. Escola vai ser um problema, escola, creche, é um problema complicado de resolver. Próximo país, obviamente, a Itália, né? A Itália, ela teve um pico aqui de 900, o nosso pico está muito maior que da Itália, a Itália ela é vista como o contra-exemplo ou um exemplo de ruim, né? Lá eles, como aqui, né? Acharam que não precisava, Milão não para, e de repente estava lá os caminhões do exército, né, transportando corpos. A gente viu aquela jornalista da Rede Globo, né, que mora lá em Roma, ela passando filme, né, das ruas lá
dos caminhões de exército, né? Tem aí umas fotos fake, né? Que fala que é da Itália também, mas falaram que é fake porque é da França, né? Mas isso daí foi um fake que fabricaram para desmoralizar, né, essa história da Itália que de fato aconteceu, né? Assim, vamos ver o total. 233 mil casos e 33 mil mortos. É o, é, a gente viu, né, na curva deles que eles estão diminuindo e nós não estamos vendo na nossa curva que nós vamos diminuir, né? Então a nossa situação ela é muito ruim, muito ruim. Aqui é a Espanha. A Espanha, ela estragou o gráfico dela, porque ela fez aqui no dia 25 de maio, né, ela fez uma correção e aí ela reduziu 1.900 mortes, né, do total lá que foi lançado como coronavírus e não era. Em compensação, ó, no dia 22 eles lançaram quase 700 e no dia 26, 280. E aí a gente não enxerga aqui, né? Nem eu enxergo se tem aqui alguma morte aí ontem e anteontem. Vamos ver o total. 27 mil mortes. Você vê que, assim como na Itália, ó, a Itália, se você julgar esses números verdadeiros, a mortalidade ó, é mais que 10%, né? Tá quase, divide por 2, ó, multiplica por 3. 2 para 3, ó. Então dá 15%, não é isso? 15% mais ou menos, né? Fazer conta de cabeça é meio difícil, né? Só para um contador. Eu vou pedir ajuda para algum contador aqui ficar junto. Fazer live junto. Aqui, ó, na Espanha, ó, é um pouco mais que 10%, né? Aliás, desculpa, um pouco menos que 10%, né? Uns 9, talvez. Vamos para o próximo país. É a Alemanha, né? A Alemanha ela está saindo. Muito bem. Tá tudo bem aí. Deixa eu só. Ok, duas Adrianas aí na esposa e a Adriana Ikeda, esposa de um grande amigo meu e também irmã do Arthur. Aliás, amigo de infância. Ela saiu desse pico aqui, a Alemanha, né, no dia 8 de abril, 333 mortos. Aí ela começou aqui, aí teve uma decepção, mas foi a questão de registro, né? Você vê que não é só o Brasil que tem problema de registro, né? Mas aqui, ó, se você olha assim, ó, claramente é uma queda. Só que os últimos dados, ó, 25 e o penúltimo 56. 13. E eles saíram, né? Saíram aí deu uma aumentadinha, aí apertaram de novo. E a briga com o corona não é fácil, não. A França, a França é a mesma coisa. Ó, no dia 17 de maio, 483, mas eles chegaram aqui, ó, no 15 de abril, 1.438. Tiveram uma correção aqui, de reduziram 200 mortos, e estão brigando com 50, 100, 80.
Ou seja, não está vencida a guerra, não. Ou a Inglaterra também é um negacionista, né? Esse foi como o Milão, né? Não vai, não sei. Aí, de repente, ó, íngreme, em poucos dias, ó, em praticamente ó, 2 semanas, 3 semanas, ó, eles vieram aqui para 1.000 mortos. Eles saíram aqui de 50, ó, vieram até 1.100. E continuaram com 1.100 ó, até 21 de abril, olha só que coisa. E aí eles estão caindo, ó. Ontem e anteontem, 359 e 324. É bastante, né? Não dá para sair de uma quarentena morrendo essa quantidade de gente, não. A não ser que fosse muito espalhado, né? Um em cada cidade. Então, tivesse controlado, soubesse quem está contaminado, quem não está. Quando você não tem esse tipo de informação, todo mundo é suspeito de estar contaminado. E estamos acabando, né? Obviamente, vamos acabar com os Estados Unidos, né? Que é o não sei se pior que a gente, talvez seja o Trump seja muito pior que o nosso presidente, né? Porque a coisa lá, ó, eles foram muito lentos. A gente, eu já mostrei aqui o gráfico, né, comparando o Brasil e Estados Unidos. Nossa, eles pareciam que ia ser igual ao Japão, né? Não ia ter problema nenhum. Faziam um lockdown regional, né? Quando perdia o controle de uma região, eles faziam naquela região. Mas isso não funcionou muito não, né? Tanto é que eles explodiram e começaram aqui, ó, com mortes diárias em abril, ó, com 2.000, mais de 2.000. Chegaram aqui no dia 15 de abril com 2.600. Ó, 2.683. E você vê que no início de maio ó, ainda estava batendo 2.500. Agora que começou a cair, ó, mas mesmo assim ó, é muito mais que o Brasil. 1.500, ó. 1.500. Agora sim, né? Esses últimos dias, 1.100, 1.080. Então, talvez eles, se continuar essa queda, o Brasil vai ser o país que mais morre gente por dia, né? A partir de amanhã, depois. Ou talvez até hoje mesmo, né? Então é isso. Só para a gente, vamos ver também no início. Ó, aqui nós temos 1.900.000 casos. Aqui talvez seja o mais testado de fato. Ó, você vê que a proporção é 100 mil, é quase 5%, né? Quase 5%. Então, talvez seja o país que esteja melhor testando, seja os Estados Unidos, que está com uma porcentagem mais razoável. Ah, eu não fiz esses dois países aqui, eu não vi a Inglaterra, né? Nós temos 281 mil para 39 mil, quase 40 mil, né? Então, ó, você vê que aqui está dando mais que 10%. Se fosse 28, está dando 10 mil a mais, quase um terço a mais. Então, é uns 15% também, né? Daí, nessa base para cima. Na França, nós temos ó, 150 mil testes. Aqui está dando ó, 20% praticamente, ou quase né, 20% de mortes. Então, aqui, a quantidade de testes aqui não está boa não na França. Né? Esse daqui é a Alemanha, né? A Alemanha, ela tem fama de estar fazendo direito a coisa, né? 184, 185 mil praticamente, né? Casos para 8.700. Se fosse 10%, seria 18.
dá quase 9, metade, então 5%. Então, assim como os Estados Unidos, a Alemanha também deve estar testando bem. Isso supondo, obviamente, que as taxas de mortalidade, né, ou letalidade do vírus seja igual para todos os lugares, né? Porque essa é a grande vantagem ainda, quer dizer, do Brasil já está perdendo, porque o único estado realmente que está com folga no sistema de saúde é São Paulo, né? O resto do país aí está meio complicado. Hoje, Natal, já não tinha nem lugar no hospital, ou seja, a pessoa não podia ficar nem no corredor, né? A Espanha, praticamente 10%, pouco menos, né, uns 9%, a gente já tinha visto. Então é isso. Hoje, com esse ampassã aí sobre tudo aqui, a gente encerra então esta live. Eu agradeço vocês que estão acompanhando e estão nessa batalha para convencer as pessoas de que a coisa é séria, né? E infelizmente os nossos brasileiros de Natal estão vendo que realmente a coisa não é para levar de uma forma displicente, né? Nós temos que ter muita atenção com essa doença e as armas para combater nessa guerra. Apesar de que nós temos muitos militares no governo, parece que eles não entenderam quais são as armas que têm que ser usadas para combater é, essas batalhas diárias, né? Bom, eu agradeço aí o pessoal que está acompanhando. Infelizmente aqui eu não consigo ver quem está seguindo. Esse foi uma falha da nossa live aqui de hoje. Aqui também não mostra o relatório, então se alguém postou alguma coisa aí, eu peço desculpas, porque não foi possível. Ah, tá aqui. Se tiver mais alguém, além das duas, eu peço desculpas. E vou respondendo, como eu respondi para o Bruno, respondi para algum outro aí, não me recordo mais quem. Eu vou respondendo e mostrando, porque praticamente a gente já tratou aqui de todas essas particularidades da doença. Uma boa noite, então, e eu aqui encerro. Uma boa noite.